ou numa onda, amor. E daí, meus prazer, se você quisesse agora com sua voz cantar essa mesmíssima canção, dizendo nada do que foi. E a vida, pessoal, e a vida? Quem faz a onda se diverte muito mais. Tudo que se vê não é igual que a gente viu. Olá, gente, boa noite. Olá, Tati, Larissa, tudo bem? Boa noite. Senhor qualquer um já está aí. Hoje, com grande alegria, com grande satisfação, eu recebo uma amiga. Sextou com qualquer um, é isso aí, Tati. Uma amiga que a vida me deu, a doutora Floriana Bertini, e ela traz, junto com ela, o Senhor Qualquer Um. Então, para quem não conhece, vão ter o prazer de conhecer. Eu estou convidando aqui e nós vamos bater um papo aqui. Tudo bem, Larissa? Boa noite, seja bem-vinda. Tati, Rose. Olá, Senhor Qualquer Um, boa noite. Tudo bem com você? Que prazer. Boa noite. Olá, minha amiga, tudo bem? Boa noite, peço licença para entrar junto, porque esse embaixador daqui, ele funciona assim, ele ainda não fala sozinho. Tem todo um método aí. Tem toda uma dinâmica aqui, mas eu peço licença para me apresentar e para falar por ele. Ele Por favor. assim, ele cochicha assim no meu ouvido os pensamentos dele, e aí eu transmito para vocês, tá bom? Beleza, combinado. A primeira mensagem dele agora aqui, urgentemente, é para eu te agradecer, Roberto, pelo convite tão delicioso que você nos fez. E por toda a tua sensibilidade, teu bom gosto, tua cultura, teu jeito de fazer e de falar. Nós ficamos encantados com a música, com o vídeo, e estamos muito felizes por estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, eu também estou muito feliz. Você sabe quanto eu gosto de vocês. E o Senhor Qualquer Um já é um querido. E aí, então, Floriana, para quem você disse, né, como que é o método aí, a dinâmica de vocês, dele falar, através de você, ele vai cochichando. Então, além disso, eu queria que você se apresentasse e depois a gente conta a história do Senhor Qualquer Um. Olha só, o Senhor Qualquer Um, ele tá tão atrevido que até a namorada dele, a boneca Vida, tá assistindo a gente. Pode Eu vi, ela entrou. Olha, ele tá ficando assim. Pessoal, brincadeiras à parte, meu nome é Floriana, eu sou médica, cardiologista, de gente grande, antes que perguntem se eu sou pediatra, não, eu não sou. É uma pergunta frequente, né? E eu estou aqui, junto com esse personagem, o Senhor Qualquer Um, que eu desenvolvi no final do ano passado, quando publiquei pela Edições Loyola o e-book Qualquer Um e os processos de mudança. A partir de um estudo profundo que eu fiz do modelo transteórico de Prochaska, um psicólogo que estudou especificamente as estações por onde as pessoas em busca de uma mudança de hábito passam entre o planejamento, entre a ideia de mudar de hábito e a mudança efetiva. Eu tive acesso a esse conteúdo na formação em coaching em saúde e bem-estar que eu fiz em 2019. E a partir de uma brincadeira,
surgiu o personagem com a finalidade de explicar de uma forma pedagógica, didática, esses estágios de prontidão do modelo de mudança chamado modelo transteórico. E foi. Algumas pessoas acreditaram na ideia, e eu particularmente acredito que ninguém faça nada sozinho. Algumas dessas pessoas estão aqui com a gente, Tati Araújo, um beijo, a madrinha do Senhor Qualquer Um. E aí aconteceu isso, saiu o livro, saiu o e-book, que era um grande sonho meu, escrever um livro, né? E só que aí, assim, o que aconteceu? A partir dos meus rabiscos no papel, que foram a base da ilustração do livro, nasceu o boneco, pelas mãos da Pati Bonequeira, que eu não sei se está aqui com a gente, se não estiver, há de chegar logo. Uma psicopedagoga fantástica que tem essa aptidão maravilhosa de dar vida às ideias. Então, imaginem só, a partir de um rabisquinho de caneta Bic no papel, surgiu com as características psicológicas e físicas esse mocinho aqui. E como eu acredito muito na mensagem dele, de que tudo pode ser diferente, de que todos nós podemos mudar. E, aliás, o nome dele é Qualquer Um, justamente porque ele representa qualquer um de nós, em qualquer processo de mudança, de qualquer hábito. Como eu realmente tenho essa confiança na mensagem que ele traz, eu achei que talvez ficar preso às páginas virtuais de um e-book fosse pouco. E foi, então, que o Senhor Qualquer Um ganhou quase vida própria, através de uma sequência de lives, todas as terças-feiras, às 20 horas, em que ele convida pessoas fantásticas, extremamente inspiradoras, que têm contribuições evidentes em relação aos pilares da medicina do estilo de vida. Então, ele já entrevistou a doutora Andrea Toscanini, médica do sono. Ele já entrevistou a doutora Mariana Toledo, nutróloga esportiva. Ele já entrevistou a Nana Vieira, fotógrafa e bailarina, para falar sobre movimento. E assim por diante. Até a Monja Cohen ele já entrevistou. E, aliás, ela escreveu o prefácio do segundo livro dele, que já vai sair no mês que vem, em maio. Que maravilha! E de vez em quando ele tem a felicidade de ser convidado por alguém, como aconteceu hoje por você, Roberto. E ele está assim, ó, emocionado de estar aqui. Que legal! Mas ele é muito, como você falou, ele começa a ganhar vida própria. E é interessante isso, né? Como o personagem se cria e vai se criando, porque é como você disse, as pessoas vão acreditando, né? Na ideia, na mensagem. E eu estava vendo agora há pouco, antes da gente entrar, no Instagram mesmo, o poeta Alan Dias Castro, e ele estava fazendo uma live com a Fernanda Venturini. E ele até comentou assim, né? As pessoas às vezes falam assim, quando eu posto poesias, falo de poesia, o que eu ganho, né? Aí ele falou assim, isso não é a pergunta correta, é o que eu posso oferecer. Ai, que lindo isso! Que lindo! Eu achei fantástico. Aí eu falei, cara, é isso. A Floriano oferece, o Senhor Qualquer Um oferece, né? Não é o que ele ganha, é o que ele oferece para os outros. Né? É verdade. Na verdade, oferecendo, ele ganhou vida. E isso aqui é a boneca vida. Peço perdão pelo trocadilho, viu, vida? Posso apresentar a vida também, Roberto? Pode. E ela colocou aí que ela quer participar do próximo livro. Não sei se você viu. Então, aí já muda o gênero do livro, porque aí vai ser gênero romance. Ótimo, eu adorei. Então, Vida é uma boneca que se apaixonou pelo Qualquer Um. Exatamente isso, ofereço vida, isso mesmo. A mãe dela é a Rogéria Aguiar. A Rogéria tem uma história de superação maravilhosa, porque ela passou pela experiência de cura de um câncer de mama. E a partir dessa experiência, ela se doou para as crianças que estão passando por situações semelhantes. E ela distribui pelo Brasil inteiro bonecas de amigurumi, técnica em que ela é professora e mestra, com um detalhe especial. Elas têm os cabelos separados.
elas têm a peruquinha à parte. Então, elas se tornam um presente muito especial, porque elas são solidárias às crianças no momento em que elas estão passando por um tratamento semelhante, né? No momento em que elas estão diante de desafios, de dores, que tem muitas pessoas adultas que não teriam a mesma capacidade de enfrentamento, vamos dizer assim, pois bem. E aí a Rogéria criou esse movimento lindo das bonecas vida. E, inclusive, ela está aqui acompanhando. E nós aproveitamos essa ponta para declarar toda a nossa admiração por ela e pela boneca vida. E para que esse projeto continue, Roberto, contamos, inclusive, com uma rede de apoio, digo até internacional, porque as bonecas da Rogéria já foram até para o Canadá, através de uma ONG, uma coisa assim, é bem a migalhinha, né? A folha da pétala da flor de cerejeira lá no Japão que cai e gera uma onda de movimento de ar, um ventinho, quando vai ver, é lindo, né, Tânia? Não, o trabalho da Rogéria é fantástico. Sugiro que todo mundo acompanhe no Instagram dela, Boneca Vida. E para que tudo isso não acabe, evidentemente, nós precisamos de linhas, né, Rogéria? Então, eu vou, inclusive, postar nos próximos dias como contribuir com essas linhas, para que as crocheteiras, Estados Unidos também, para que as crocheteiras que fazem parte do time da Rogéria não fiquem sem trabalhar, não fiquem sem material. Tá bom? Legal. Aí depois você passa para mim também, que eu posto na minha página. Passo sim, com certeza. A Tânia perguntou se é @bonecavida. Isso mesmo, linhas de amigurumi. E toda contribuição é bem-vinda, porque, gente, cada um de nós é uma linha de uma teia do planeta inteiro, né? E assim, é muito gratificante a gente, através de rede social, conhecer pessoas que estão longe fisicamente da gente. A Rogéria está em Vitória, né, no Espírito Santo, mas que se tornam extremamente próximas, porque são unidas a nós por propósitos compatíveis, né? Então, eu acho isso fantástico. É bem um mundo sem fronteiras mesmo, né? E o mundo sem fronteiras que faz essa conexão do bem, né, Floriana? Sim. E a gente está precisando muito disso, né? Muito. O mundo está precisando disso. Sempre a gente ouviu falar sobre, mas eu estava pensando nisso, né, à tarde, quando eu estava vindo do trabalho a pé, e pensando nisso, como que essa conexão vai acontecendo, né? Hoje é mais forte, as pessoas estão mais ligadas nisso, no olhar para dentro, né? No olhar para fora do Lanterna, né? Que a Tati fez, de olhar para as pessoas e falar, cara, tem algo a mais aqui, né? A vida não é só isso, né? A vida é conexão, é amor, é fazer as linhas, né? É tecendo vida juntos, exatamente, Tati. E em Floriana, me diz o seguinte, o senhor qualquer um, você já disse, né, a origem do nome dele, e ele, para ele fazer esse processo de mudança, nesse modelo do transteórico de Prochaska, depois eu quero que você comente, porque o tema que a gente colocou para a live é a roda da mudança, que faz parte, né, desse processo do rodar nas espirais. Ele tinha algum velho hábito que ele queria deixar, que já não estava fazendo bem para ele? Foi dessa forma que ele... Como que ele despertou? Como que foi esse despertar dele? O senhor qualquer um, ele era tabagista. Ele fumava. Ele fumava. E quando ele entrou na espiral dos processos de mudança, ele nem sabia que estava entrando, na verdade. Até porque o primeiro estágio de prontidão para as mudanças se chama, de acordo com esse modelo, pré-contemplação. Ou seja, é aquela etapa em que o indivíduo não enxerga. É pré-contemplação. Antes de enxergar, como se estivesse com os olhos fechados. E eu sou italiana,
Então, eu gosto muito de uma metáfora, de um ditado que se diz na Itália, que não tem tradução aqui no Brasil, mas é bem fácil de compreender. É mais ou menos da linha do pior cego é aquele que não quer ver, sabe? Só que Sei. italiano, culturalmente, gosta muito de comida, né? Então, para levar a essa mensagem, o italiano diz assim: avere gli occhi, que são os olhos, foderati, que é forrados, de presunto. Pensa colocar uma fatia de presunto aqui na frente e ver se você consegue enxergar alguma coisa. Não dá, né? Ah, Por mais fininho que o presunto seja, ou qualquer frio, é muito complicado ver com uma fatia de um fio na frente dos olhos. Muito bem. A pré-contemplação é essa situação. Então, quando qualquer um entrou, pisou na espiral, ele estava em pré-contemplação e era aquele cara que, assim, se perguntassem para ele se fumar fazia mal, ele dizia, faz mal, mas é pro outro. Para mim, não, porque, olha, eu já fumo há tantos anos e podia até tossir. Mas, ó, eu não tenho pigarro, não tenho tosse, e estava tudo na cara dele. Mas ele não enxergava. Por quê? Porque, cognitivamente falando, ele estava num estágio de prontidão em que a autoeficácia, ou seja, a confiança dele mesmo em deixar de fumar era tão baixinha que ele nem cogitava essa possibilidade. E nem sofria com isso, inclusive. E veja só o perigo, em relação não somente ao tabagismo, mas em relação a qualquer hábito que a gente possa cogitar modificar. Se a gente não entender que aquele hábito, e entender que eu digo não é só a nível mental, tá? Mas se a gente não considerar aquele hábito como algo passível da necessidade de ser mudado, a chance da gente mudar é desse tamanho, muito pequena, né? Mas aí, ele teve a oportunidade de dar um passo à frente na espiral dos processos de mudança. E eu até trago um modelo que eu fiz, mas ele está. Esqueci de perguntar se o enquadramento tá bom. Dá para ver nós dois? dá Tá. sim. Ah, então Tá tá bom. ótimo. O senhor qualquer um, a Paty Bonequeira, ela fez essa maleta muito charmosa, cujo forro, assim, revestimento é todo de tijolinho. Ai, que linda. Porque o senhor qualquer um, ele efetivamente, ele é um construtor de pontes entre os sonhos e a realidade, né? Entre outras atribuições dele. E nessa maleta ele guarda tudo que é dele, inclusive o primeiro modelo de espiral que nós fizemos e está um pouco prejudicado pelo uso, mas ainda dá para entender o que ele fala. Então vejam só, o primeiro passo da espiral é aqui, na fase vermelha, que aliás hoje em dia vermelho dá até medo, né? Na pandemia, fase vermelha, na conta vermelha, enfim, no farol vermelho. Foi por isso que eu escolhi a cor vermelha, tá? Nessa Aham. etapa aqui, na pré-contemplação, o senhor qualquer um não ia parar de fumar nunca. Mas um belo dia, ele saiu da toca e passou para essa segunda etapa, que é uma outra fase do modelo. Então, da pré-contemplação, em que ele não enxergava nada, ele passou para contemplação, que é aquele momento, vamos fazer óculos para ele, em que ele começou a vislumbrar a possibilidade de ser interessante parar de fumar. Uhum. Aí ele ficou naquele jogo assim, será que eu paro? Será que eu não paro? Será que é bom parar? Será que precisa mesmo? Será que não? E aí era uma ambivalência, Roberto, que aí ele ficava assim, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí ele sofreu mais do que no começo. Porque ele começou a entrar em contato com alguma coisa aqui dentro que dizia, vai que dá. E aí vinha outra coisa que dizia, não, não dá. E ficava naquele vai e volta, era Um complicado. conflito, né? Um conflito interno. Muito enorme. Se você visse fotos dele naquela época, ele tinha olheiras. Não dormia direito. Porque ficava, sabe aquela imagem do diabinho e do anjinho, um falando para fazer uma coisa e o outro outra, e a cabeça da gente virando? Tudo isso está bem detalhado no livro dele, tá? Pode parecer muito teórico agora, mas quem tiver interesse de acessar qualquer plataforma digital, inclusive a Amazon,
tem a explicação de cada etapa desse modelo de mudança, tá? Mas voltando à espiral, e por que uma espiral e não uma linha reta? Boa pergunta. Porque as mudanças não acontecem em linha reta mesmo, né? Seria Fácil, muito né? fácil. Imagina, eu tô fumando, quero parar de fumar, peraí que eu vou parar. Pronto. Sim. Isso é fake news, não existe, né? Se alguém prometer uma mudança rápida e indolor, é mentira. Não que tenha que doer, mas se sente. Tem que sentir. Se não sentir, não valeu, não impactou, não transformou, não despertou, né? Tem que ser visceral, né? Tem que ser visceral, tem que ser aqui dentro. Bem, o diz o Lanterna, que integra os 3 cérebros, né? Mente, coração e necessidade, vísceras. Exatamente. Mas então, quando ele chegou na contemplação, ele estava aqui na fase laranja, chegou uma hora que ele decidiu mesmo partir para ação, parar de fumar. Mas ainda de acordo com o modelo, não é um teleférico entre decidir e parar. Porque se a gente partir para ação sem toda uma preparação, a chance de insucesso é maior. Quando você vai viajar, você leva a mala? E você Sim. pensa naquilo que você vai colocar na sua mala? Sim, faz todo um planejamento, né? Para Existe onde uma... você vai, o que você precisa levar. Exatamente. Você precisa conhecer onde você está, traçar mentalmente o trajeto de para onde você vai e se preparar. Se você for para o deserto, você vai precisar levar alguma coisa diferente de você estar planejando, de repente, ir para neve, praia ou montanha, né? Então, assim, a fase de preparação é um outro estágio de prontidão em que se faz várias pequenas viagens em profundidade, em assuntos teóricos, em pequenas experiências, em coletar depoimentos de outras pessoas, em ampliar o repertório. Para quê? Para quando a gente passar para a ação, que está aqui entre o amarelo e o verde, a gente estar literalmente preparado. E uma vez partindo para a ação, é preciso se manter essa ação por um tempo. É preciso adquirir disciplina, adquirir regularidade, repetição, consolidar esse hábito. Então, uma vez na ação, a gente precisa seguir pela manutenção. E durante a manutenção, será que estamos livres de recaídas? Ou, melhor dizendo, em qualquer estágio de prontidão desses que eu comentei, vamos perguntar para o senhor qualquer um se ele nunca mais usou cigarrinho? Nunca mais? Peraí. Ele disse que de vez em quando, sabe o que aconteceu? A vida poderia ter deixado ele mais ansioso por atrasar ou responder uma mensagem. Ou então ele poderia ter tirado uma nota baixa na pós-graduação que ele está fazendo. Enfim. E os amigos? Tem o Zé Ninguém, que é um amigo companheiro dele de night, entendeu? Que quando ele chegou para mim e falou, vou parar de fumar, o cara virou para ele e falou assim, que isso? Que maluquice é essa? Pra quê? Por quê? Porque ele estava em outra etapa da espiral dele. Ele ainda estava lá na pré-contemplação. Lá no começo. E tudo bem. Então, é muito importante lembrar que em qualquer momento existe a etapa, o estágio da recaída. Né? Olha, Paty, a Paty perguntando qual é o link do e-book. Paty, o link do e-book eu não sei de cor, olha que péssimo. Mas é só procurar ou o meu nome ou o nome dele. Qualquer um, tudo junto, tá? Com letra maiúscula, porque é nome próprio e junto, não é separado. Na própria Amazon já aparece. Senão depois eu faço uma postagem com o link certinho para cair direto lá. Só para lembrar, né, Flor? O livro, por enquanto, só tem na versão e-book, certo? Esse sim, o primeiro sim. O segundo já vai sair com as duas opções, sob encomenda, o e-book ou o livro físico. E o segundo, posso dar spoiler aqui do tema? Por favor, deve. O segundo é O Senhor Qualquer Um em Tempos de Coronavírus.
Porque quantas e quantas atitudes nossas que precisaram virar hábitos foram aceleradas, turbinadas por esse momento tão dramático que estamos vivendo há mais de um ano no mundo inteiro. Né? E a vida nos Então, chamou, né? o senhor qualquer um, ele tinha acabado de comemorar, que tinha parado de fumar, que estava livre de pigarro, que estava assim, em outra, quando de repente, de um dia para o outro, ele precisou aprender a usar máscara, a lavar muito mais a mão, a manter distanciamento social. A gente só está aqui junto e sem máscara porque moramos na mesma casa. Sim. Mas, apesar de estarmos melhorando um pouco, graças a Deus, ainda estamos longe, e mesmo com a vacina tendo chegado, ainda estamos longe de podermos abandonar esses hábitos novos. Então, ele, por ser embaixador dos processos de mudança, sentiu um compromisso com as pessoas de utilizar essa linguagem lúdica e simples dele, que fala direto dele para a criança interior de todos nós. Por isso que ele tem essa carinha de boneco, viu, gente? Não é igual os meus filhos pensam, que eu estou regredindo e uma mulher da minha idade brinca de boneca. Não é isso, não. O senhor qualquer um, ele tem esse jeitinho de boneco, de pano, porque ele conversa direto com a criança interior. E se alguém que não é? Se tem alguém aqui com a gente agora que não foi criança interior, que não foi criança anterior ao momento presente, e que se esqueceu que ela continua aqui dentro, pessoal, vamos sair correndo para o túnel do tempo, procura foto, procura pessoas que conheceram você pequeno e pede para contar histórias, porque eu vou contar um segredo. A criança interior, ela pode estar adormecida, mas ela está aqui. E toda vez que a gente consegue fazer contato com ela, o potencial de mudança é muito maior. E sabem por quê? A neurociência explica isso. Oi, Dri. A Dri entrou. A neurociência explica isso. É justamente na infância que nós acumulamos e cristalizamos várias das crenças limitantes mais ferozes que nos acompanham para o resto da vida. Sim. Você que gosta de filmes, assistiu Dumbo? Sim, sim. Lembra? Deu. Ah, agora foi. Caiu e voltou. Eu estava te perguntando, Roberto, se você lembra daquela cena no filme Dumbo, que ele é pequenininho, Sim. e é amarrado no graveto, e aí depois ele cresce, e ele tem toda a força do mundo para mandar aquele graveto para longe. Só que foi ensinado para ele, quando ele era pequeno, de que ele não era capaz, que ele não era suficientemente bom para se soltar daquilo. E eu gosto muito de trazer essa metáfora, porque nós, humanos, nesse momento, particularmente da nossa história, vivemos muitas vezes atrelados a algumas gavetas mentais que não nos permitem sermos diferentes daquilo que se espera da gente. E eu tenho muito medo disso nos tolher possibilidades de crescimento, de criatividade. Então, por exemplo, eu estar aqui agora com um boneco de pano é uma transgressão. Porque não se espera de uma médica formada há mais de 25 anos andar com boneco de pano, falando por aí sobre como a gente pode viver melhor e por mais tempo. Longevidade saudável, de acordo com a imaginação geral, de acordo com o que se espera, está mais relacionada a hábitos físicos saudáveis, saúde mental, eventualmente uso de medicação. Mas o que um boneco de pano tem a ver com isso? Né? E aí eu volto para a criança interior. Eu digo, gente, vamos colocar esse boneco de pano para conversar com a criança interior de cada um, que de repente vai ficar mais fácil a gente parar de fumar, vai ficar mais fácil a gente começar uma atividade física, vai ficar mais fácil a gente fazer trocas saudáveis, aí a Tati que nos acompanha, em relação à alimentação, em relação aos compromissos, em relação à filosofia de vida, em relação ao propósito, ao sentido. Então, por que não resgatar esse contato com a criança interior, colocá-la para brincar, né? Ah, ainda bem Adri, que... Olha, Adri,
Um beijo, Dri. Qualquer um, ele é muito, muito emotivo, muito sentimental, viu? Quando ele recebe comentários assim, ele fica que eu tenho que interromper a fala. Desculpa. Deixa eu só pegar uma coisa aqui para te mostrar. Oba! O que será? Só para ver como a sincronicidade naquilo que a gente busca, né? Eu comentei contigo na terça, vocês fizeram a live, o Senhor Qualquer Um e o Lanterna, você e a Tati, e eu comentei que não daria para fazer porque eu ia estar fazendo uma palestra. E o tema da palestra era vícios e paixões. E eu usei uma foto falando para falar da criança, quando você é criança, que você não tem o filtro, e ela é uma esponja, ela internaliza tudo, e ela vai, né, captando. E eu usei essa foto aqui, ó. Ai, que fofinho! Que lindo! Esse sou eu com 1 ano e meio, mais ou menos. E aí a minha primeira pergunta para abrir a palestra foi assim: quando e onde a sua história começou? Né? Aí eu falei que a minha começou há quase 50 anos atrás, e aí as memórias que eu trago. Aí eu fui trabalhando isso para falar dos vícios, dos hábitos, aquilo que fica na gente, né? Como você falou, muitas das vezes quando crianças, né? Que nós internalizamos, criamos uma personalidade para não sofrer tanto, e aí depois, quando adulto, nós não precisamos mais disso, mas ela fica conosco, e aí nós não sabemos trabalhar, e aí os conflitos internos vai levar para alguns outros vícios, né? E doenças. E doenças. E doenças. Exatamente. Por favor, o Senhor Qualquer Um, ele é um explorador arqueológico também. Você vê que ele é bem bombril, né? 1001 utilidades. Ele tem várias possibilidades de campo de atuação. Então, de vez em quando, ele pega lá seu baldinho de areia e a sua pazinha e vai cavucando fundo nas memórias das pessoas que conversam com ele e descobrem, de repente, que, poxa, é tão difícil fazer atividade física para mim, porque, de repente, eu ouvia meu pai ou a minha mãe falando que só faz atividade física quem tem tempo de sobra. Só que isso foi lá atrás no túnel do tempo. E, de repente, hoje, no atual nível de conhecimento que nós temos, mudou essa verdade, essa realidade, sabe? Então, eu também posso mudar. Uma das frases mais importantes que eu ouvi na minha vida e que impactou no meu futuro foi justamente essa, de que tudo, ou quase tudo, pode ser diferente. Então, assim, ele fumava, mas ele poderia parar de fumar. E quando ele efetivamente quis parar de fumar, foi o suficiente para ele parar? Não, não foi. E ele parou no dia seguinte? Não. Não parou. Por quê? Porque tudo é tempo e movimento. Não adianta você olhar para uma flor e pedir para ela crescer. Você já imaginou? Planta um feijãozinho para você ver. No dia seguinte você vai lá olhar. Não brotou ainda. Se você fica assim, brota, 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 não vai brotar, porque existe uma ordem sobre a qual nós não temos controle. Mas nós podemos acompanhar humildemente, nos colocando à disposição daquilo que somos capazes de operar em termos de mudança dentro da gente. E o resto é consequência. Por quê? Respeitar a liturgia do tempo, né? Exato. É uma mistura de liturgia do tempo com livre-arbítrio. E aí existe uma coisa fantástica, que é o seguinte: a nossa mudança impacta na mudança do outro. E tem estudos médicos publicados em revistas indexadas, com um número grande de pacientes participando, demonstrando que o estado de humor de um cônjuge, por exemplo, influencia no estado de humor do outro cônjuge. E isso se aplica em ambiente de trabalho, isso se aplica em família sensu lato, em grupo de amizades. Então, existe um efeito chamado efeito ressonante, em que
a gente toca a alma do outro e já não é mais a mesma alma, nem a dele, nem a minha. Porque houve uma interação, houve um encontro, houve uma química, uma mistura energética de campos, chame do que quiser. Mas assim, eu não sou a mesma depois de cruzar o meu fio de linha com o seu. E com o Já era uma seu. terceira pessoa, né? Exatamente. E aí, à medida que a gente se abre para essa possibilidade de diferença em tudo o que acontece, exatamente, vai reverberando no outro, né? Vamos ampliando as nossas possibilidades. Não é só o repertório, são as possibilidades. E quando você me convidou para falar sobre a roda da mudança, eu achei assim interessantíssimo, porque até então o senhor qualquer um falava sobre a roda da qualidade de vida, a roda que a gente utiliza no processo de coaching em saúde e bem-estar, os pilares e tananã. Mas quando você nos convidou, o senhor qualquer um, ele fez uma atividade para unir, para unir a roda à espiral. E sabe o que ele descobriu? O quê? Ele descobriu algo relacionado ao olhar apreciativo. Peraí, preciso interromper. A doutora Augusta está aqui com a gente. E ela disse que está adorando a nossa conversa. Imagina só. Você sabe quem é a doutora Augusta, Roberto? Posso te apresentar? Pode, por favor. A doutora Augusta é uma veterinária linda, mas pensa uma pessoa linda, que só tem 60 anos de formada. Só 60. É? Só 60 anos de formada. E na terça-feira da semana que vem, ela aceitou o convite do qualquer um para conversar sobre a importância do vínculo afetivo com os pets e a longevidade saudável. Porque ela dedicou a vida à família e aos bichos. Ah, que maravilha! Que me foi apresentada pela Paty, que está aqui, acabou de escrever. Maravilhosa mesmo. Foi um encontro lindo. Vocês, se quem puder acompanhar, super recomendo, porque vai ser emocionante a conversa desse moço aqui, que foi visitá-la no consultório dela, viu, para fazer o convite. Ele foi. Ó, estaremos juntos, tá? Então, eu sabia. Eu sabia que você ia gostar do contato. É isso mesmo. Mas eu estava contando que o senhor qualquer um, quando ouviu roda e espiral, fez um exercício de olhar apreciativo. O que é isso? O olhar apreciativo, um dos princípios do olhar apreciativo é o convite à mudança de ângulo de observação, não é? Sim. Se você pegar essa espiral e faz de conta que ela ainda é uma espiral, tá, gente? Olha, mais ou menos, uma minhoquinha em espiral. Cada um fecha os olhos e imagina a sua espiral. Se a gente, em vez de olhar a espiral de frente, olhá-la de cima, olha o que ele desenhou que a gente encontra. Olha. Uma roda! É uma roda. E um E aí, o senhor qualquer um já está pensando em fazer um post sobre a importância da gente olhar para a espiral de vários ângulos. Ó, essa coitadinha já está meio atropelada, mas enfim. Porque vai que a gente descobre outros caminhos. E cada um tem os seus. Não existe uma receita para todos, né? De mudança. Exatamente. Outra saída. E ele foi pesquisar a origem da roda. Ele falou assim, quando será A Adri colocou aí, ó. Desculpa, a Adri colocou aí. Agora eu vejo espiral por todos os lados e lembro dele. Gente, é uma delícia. É uma delícia isso. Por quê? Sabe o que isso significa? Que a criança interior da Adri está super conectada com o seu qualquer um. E quando criança vê algo que faz lembrar de algo que gosta, não é uma delícia? Esse espiral Sim. Eu conheço. Qual espiral? Ah, é a Rita! Não reconheci a Rita. Gente, a Rita, tô contando a vida de todo mundo aqui. Acho que o Roberto daqui a pouco vai vir
amordaçar, né? Qualquer um. Ele, viu, gente? Eu só tô transmitindo. É que Você falou que é ele que fala, ele cochicha e você que fala. ele tem um carinho tão grande pelas pessoas que ele conhece que ele acaba ficando próximo, né? E ele tem recebido fotos de espirais da natureza que são uma delícia. E um dia, quando a pandemia acabar, ou quando todo mundo estiver vacinado, enfim, aí nós vamos combinar um encontro, viu, Roberto? Você já vai se preparando que você não pode faltar. Um encontro entre todo mundo que ele entrevistou, que ele conversou, tal, para a gente fazer um safari fotográfico de espirais na natureza. Vamos que maravilha! Para um sítio, ou para um parque, ou para algum lugar qualquer, e fazer uma maratona de fotos de espirais. Eu falei de você, Nana. Nana, eu falei que o senhor qualquer um teve o prazer de te entrevistar para falar sobre movimento. E a Nana tem um projeto maravilhoso, que se chama Projeto Somos Dança, em que cada um consegue dançar do seu jeito, a sua maneira. É muito libertador. Sugiro também que vocês acompanhem. É uma delícia. Que bacana. E aí, então, esse projeto aí da roda é para ter esse novo olhar, para a gente começar a olhar de outras formas as espirais. Sim, e o senhor qualquer um foi pesquisar, porque ele é chegado no Google, sabe? Ele se informa bem sobre vários assuntos, e eu acho isso importante, porque nem sempre tenho tempo de estar ao lado dele. E outra, o meu conhecimento é limitado, então é bom que ele frequente e visite outras fontes. Afinal de contas, o modelo transteórico se chama modelo transteórico justamente porque ele bebe, né? O Prochaska bebeu de várias fontes, de várias teorias, entre elas psicologia positiva, comunicação não violenta, terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, várias fontes. E eu acho válido ele também pesquisar em várias fontes. E aí ele veio me contar, sabe quantos anos antes de Cristo tem registro da primeira roda? Não sei, não lembro. Eu também não tinha a mínima ideia. Ele veio me contar de que o primeiro registro que se acredita tenha sido feito sobre a roda foi encontrado e remonta a 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. 5.000 anos atrás. E sabe onde? Perto de Ur, no atual Iraque. Tá. De onde começou, né, a história bíblica, né? E olha só, imagine só há quanto tempo convivemos com rodas e como esse arquétipo, esse símbolo, ainda é fundamental e vital para a nossa vida. Isso encheu o senhor qualquer um de uma esperança enorme, no sentido de que, assim como a nossa criança interior fica para sempre, tem muita coisa que a gente carrega desde a nossa ancestralidade, desde tempos muito antigos, e continua fazendo muito sentido para a gente. Então ele estava doidinho para te contar que agora, além da espiral, ele vai trabalhar, sim, com o tema da roda. Uma roda em movimento. E eu pedi para ele não ficar mudando muito isso, porque senão alguém pode ficar hipnotizado e a gente não sabe como lidar com isso. Não sei se você sabe, mas eu não. Eu também não. É melhor... Então, melhor não. A gente mostra, mas não roda, tá bom? Só mostrar. Olha, mostrei. Começa com o vermelho e vai passando pelas cores do farol. As cores da espiral, as cores dos chakras, e aí, enfim, cada um pode escolher sua regra mnemônica para lembrar das cores. O mais importante mesmo não são as cores, são o que elas simbolizam, certo? Exatamente. E quando você falou aí da roda, né, da antiguidade, obviamente já me veio chakras, né? E que tem a ver, né, com as rodas, com as cores, e com toda essa conexão, e que nós vamos, aos poucos, nós vamos perdendo, né? Nós, que eu digo, nós como humanidade. Humanidade, né? sim. E hoje eu estava lendo, até comentei, o livro não está aqui. Ah, está aqui. Eu estava no trabalho, estava lendo esse livro aqui, eu até comentei, né,
com a Tati na segunda-feira retrasada que eu comentei com ela. E o Padre Fábio, nesse livro, ele fala disso, né? Da consciência da criança, que ele faz, que a consciência é a criança conversando com o adulto, né? E falando para ele relembrar, assim, dando os toques para ele, falou, cara, você se perdeu em algum momento da sua caminhada, você se perdeu. Então começa a olhar para a criança interior, né? Começa a olhar para ela com olhar apreciativo, com olhar amoroso, porque ela merece, né? E é nesse processo de mudança, né, Flor? Quando você falou aí do senhor qualquer um que fumava, e eu lembro que eu comentei na palestra que quando a gente fala em vícios, né, a primeira ideia que vem pra gente, assim, quando você fala assim, uma pessoa é viciada, meio que normalmente vem assim, ou fuma, ou bebe, ou usa algum tipo de droga, natural ou sintética. Mas os vícios é uma coisa mais ampla, né? É mais amplo e profundo, né? Então, às vezes você fala assim, eu mesmo falava assim, de adolescente, assim, eu nunca fui de beber, eu nunca fui de fumar, nunca fumei, nunca bebi. Quando eu me tornei mais adulto, que eu fui tomar uma cerveja, eu não tomava, né? E hoje mesmo, assim, não gosto, eu gosto mais de vinho e tal. E aí eu comentava assim, não sou viciado, né? Mas só que nós não percebemos, é aquela fase da pré-contemplação, que a gente tem outros vícios que não são aparentes, mas que são vícios internos, hábitos internos, que da mesma maneira, ou às vezes até mais, nos faz mais mal ainda, né? E isso também tem a ver com mudança, né, Flor? Muito. Quer ver um hábito que pouca gente percebe, e às vezes quem percebe é quem está perto da pessoa que tem, e fica difícil de explicar, você vai dar risada. O hábito de reclamar. Né? Quantas pessoas você conhece que reclamam muito de tudo? Porque atrasou o ônibus, porque... Enfim, às vezes, veja, eu não estou dizendo que a gente precisa gostar de tudo que tem ou de tudo que é do jeito que é. Não estou dizendo que a gente não deva ter senso crítico em relação ao que acontece. Sim. Mas uma coisa é o fenômeno, é o que acontece. Outra coisa é a maneira como eu, ou ele, ou você, como nós, nos posicionamos em relação àquilo. E uma pergunta que ajuda bastante, a Adri está dizendo, vícios emocionais, sim, dependências emocionais, tem, assim, muito, né? Mas voltando à questão da reclamação, por exemplo, a primeira pergunta, a reclamação, digamos que eu esteja reclamando, a minha reclamação, minha atitude de reclamar, vai mudar a situação para melhor? Sim ou não? Se sim, ok. Mas muito provavelmente não. E se não, veja só, talvez eu esteja criando um segundo problema para mim. Eu já tenho o primeiro problema, que é aquilo que me deu motivo de reclamar. Se eu reclamar, eu posso ampliar esse problema, eu posso aumentar o raio de alcance dele, né? Então, a Paty escreveu, tentar ter um olhar mais positivo. Sim, eu gosto de trazer o resultado da pesquisa da Sonja Lyubomirsky. Olha, acho que eu estou aprendendo até a falar o nome dela. É uma pesquisadora de Harvard que conseguiu colocar num gráfico de pizza, um gráfico setorizado, a composição da percepção da felicidade. E, assim, vamos imaginar que essa espiral seja o nosso gráfico de pizza. 50%, ou seja, metade dele, em relação à composição da percepção da nossa felicidade, depende de fatores genéticos. 50% é bastante. Até pouco tempo atrás a gente diria que era uma herança fatal. Hoje a gente sabe que não. Existe a epigenética, que é a ciência que estuda a influência dos fatores ambientais sobre a expressão dos genes. Então isso pode sim ter interferências. Mas vamos nos ater aos outros 50%, né? 50% genética e os outros 50%. Vamos abrir uma faixa de 10%. Desse outro lado. Vamos dividir esses 50 em 10 e 40. Não sei se está bem enquadrado. Os 10%
Os 10% são representados pelas circunstâncias. Então, assim, aquilo que me deu motivo de reclamar representa 10% em relação ao meu potencial de estar feliz ou não, apesar daquilo. Então, é aquele exemplo. O meu candidato à eleição não ganhou ou ganhou? Eu consegui ou não consegui comprar o meu objeto de desejo, sei lá, a mulherada gosta de sapato, enfim. Então, 10%. E os outros 40%? Que são responsáveis pela composição da nossa felicidade. Vem de onde? Pois bem, vem daquilo que a Paty estava escrevendo nos comentários. Vem da atitude mental em que nós escolhemos nos relacionar com a realidade, com o fenômeno em si. Então, assim, se furar o pneu do meu carro, eu tenho a opção de reclamar, ou eu tenho a opção de pedir ajuda, de resolver, e de perceber que talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu naquele momento, sem jogar o jogo do contente. Porque não é um olhar seletivo. Um olhar seletivo seria alienante. É um olhar apreciativo, é um olhar focado em resultados, inclusive. Exatamente, Nana, é uma escolha. Exatamente. Você me falou agora do carro, né, do pneu furando, eu lembrei do Leandro Carnal, que ele comenta, né? A minha paz, que ele comenta em uma das palestras, que ele fala que pegou um carro, comprou, e logo que ele saiu, ele bateram no carro dele. Olha. E ele falou assim, bom, eu poderia escolher, né? Se a minha paz está em cima do capô do carro ou não. Né? Então, assim, bateu, né? Como você disse, não é que o cara vai falar... que legal, bateu, muito obrigado, precisava bater. Não, mas vai olhar e falar, bom, aconteceu, faz parte, são as variáveis da vida, né? E agora, qual é a minha atitude? Qual é o meu próximo passo? O que eu posso fazer? Se eu ficar me lastimando, lamentando ou brigando, eu vou melhorar ou piorar a situação, né? Passa a ser estratégia, né? E isso também é uma atitude, né? Uma atitude de mudança perante a vida, também. Sim. Não é? Exatamente. Sim. De começar a olhar dessa forma amorosa, apreciativa, para que faça bem para você, né? Para que você não se estresse, para que você não tenha outros problemas. E aproveitar as oportunidades. E lembrando que fazer bem pra gente não é egoísmo, tá, gente? Fazer bem pra gente, lógico, obviamente, sem prejudicar o outro, é uma atitude de autocuidado. E o autocuidado não é luxo, é necessidade. A gente precisa estar bem para poder estar disponível para o outro. Então, é muito importante essa diferença entre autocuidado visto como algo narcisista e algo saudável, funcional. Para vocês terem uma ideia, no manual de cuidados com a saúde mental dos profissionais da área da saúde que estavam na linha de frente, publicado pela Organização Mundial da Saúde no início da pandemia, no ano passado, o autocuidado era um dos itens recomendados. E ele vinha através de atitudes simples, tipo pausas. Parece uma loucura, né? Como assim, que vai prescrever uma pausa? Sim, prescrever uma pausa é extremamente necessário. É um ato de auto-amor, igual a Adri está colocando nos comentários. E por falar em pausa, você não vai acreditar em quem vai conversar com o senhor qualquer um. Eu esqueci a data, mas é logo próximo, agora em maio. Adivinha? Patrick Santos. Que bacana! Ele mesmo. Ele aceitou conversar sobre pausas com o senhor qualquer um, justamente numa pegada de mudança de hábitos. Porque a gente precisa criar o hábito das pausas também. A gente tá vindo de uma cultura em que a pressão por produção, por resultado, por produtividade, tirou muito a possibilidade das pausas. Porque a gente tem uma falsa impressão de que se a gente pausar, deixa de produzir. Só que não é assim. Pelo contrário, a pausa é fisiológica e pode aumentar a produtividade com qualidade. Né? Criativo, né?
Vem conversa aí. O ócio criativo, exatamente, do meu conterrâneo, o conceito do meu conterrâneo. É. Então, quando você comentou da pausa, e isso é maravilhoso, né? Cara, eu acho fantástico isso porque eu fico lembrando, né, a partir do momento que eu criei o canal e comecei a convidar as pessoas, e aí eu tive nisso tudo o prazer de te conhecer, né? Como foi o ano passado, através da Mariana Ferrão, e aí te fiz o convite, e a gente começou a conversar. E aí eu fui fazendo contatos com outras pessoas, né? Então, através de você, conheci a Tati, e aí vai, né? É a linha, as conexões que É a vão. rede. É a rede. E o Patrick, que eu já ouvia, né? Até comentei com você quando a gente teve a conversa lá alguns meses atrás. Eu também, com o Patrick, eu vou fazer na segunda-feira. Ele vai ser meu convidado aqui para a gente falar de Imperdível. pausa, né? E o Patrick é fantástico, né? Ele trouxe o documentário Pausa, né? Que a gente pode colocar aqui, que a gente recomenda para quem estiver nos assistindo e que vai ver depois a live. Tem o documentário do Patrick, que é Pausa, o Intervalo do Mundo, que ele fez colocando partes de entrevistas de várias pessoas que participaram do podcast dele, e é muito interessante assistir, né? Faz uma reflexão sobre essa parada que o mundo nos ofereceu, né? Porque ele não nos impôs, ele nos ofereceu, ó, tá aí. O que vocês vão fazer com essa parada? E essa, inclusive, é uma boa reflexão que a gente pode deixar de aquecimento para segunda-feira, né? Para esse teu encontro com ele. De que forma cada um de nós aproveitou essa pausa? E de que forma pretende aproveitar daqui para frente? Sim. Não é? Ó, a Larissa colocou aqui, eu assisti e divulguei no meu Instagram, né? Flor, a gente está chegando no final aqui da live, está terminando. E como você sabe, você participou. Eu queria. Tem a marca aqui, né, da live que a gente pede. Então, vou pedir para o senhor qualquer um que ele dê, além dos livros dele, que aí você, né, fala de novo, né, que é o Senhor Qualquer Um e os Processos de Mudança, que é o e-book que está nas plataformas, na Amazon. E agora o próximo já tem data de lançamento? Ainda não? Como que tá? Só mês de lançamento. Só mês de maio. Mês de Mas eu maio. prometo que eu divulgo. Quem quiser seguir a página do Senhor Qualquer Um, a página não, o perfil, né, no Instagram é @SR Qualquer Um, tudo junto. E aí nós Tudo vamos junto. avisar direitinho, vamos criar uma live de lançamento, todo mundo convidado já. Acredito Tá, que e o vai mês ser de na maio. segunda quinzena de maio. Tá, e o mês de maio que começa amanhã, né? Uhum. Amanhã já é maio. Então eu queria pedir para o senhor qualquer um que ele dê uma dica de música para a gente encerrar a live, uma dica de livro e uma dica de filme. Perfeito. Vamos começar pela música e vocês vão cair para trás. Quem tiver a possibilidade de anotar, se precisar, sugiro que escreva, porque talvez não seja uma música muito conhecida ainda. Ela acabou de ser lançada e o nome dela é Qualquer Um. Conhece a música Qualquer Um, Roberto? Conheço. Uma grande amiga me indicou. Porque, mas conhecia antes? Não, não conhecia. Não conhecia. Gente, Qualquer Um de Plínio Oliveira. Podem colocar no YouTube que aparece. Plínio Oliveira é um pianista, compositor, já foi regente da Orquestra Filarmônica de Curitiba. Ele é gaúcho de origem, mas mora em Curitiba. E há pouco tempo compôs uma música com uma letra incrível chamada Qualquer Um. Qualquer Um, separado. Porque até então ele não conhecia o Senhor Qualquer Um. Quando eu ouvi essa música, quando me encaminharam o vídeo,
dessa música, que também é uma preciosidade, eu tive assim um pequeno surto de Sherlock Holmes. Eu falei, eu preciso achar esse homem, eu preciso conhecer esse homem, eu preciso apresentar o Ser Qualquer Um para ele. Como que o Ser Qualquer Um já tem uma música aí, né? Enfim, resumindo, eu recebi o vídeo a 1h da tarde da quinta-feira da semana passada, e às 7 horas da noite eu já estava trocando mensagem no WhatsApp com o Plínio, que é uma pessoa super querida, e também aceitou conversar com o Senhor Qualquer Um, numa live que será mais para frente sobre idiosincronias, né? Idiosincronicidade. Como que as pessoas se encontram e se aglutinam, vamos dizer assim, não vamos falar em aglomeração. Como existe uma certa atração entre polaridades que não são opostas e sim semelhantes. Isso, Qualquer Um, de Plínio Oliveira. Foi, assim, uma emoção incrível, e agora, ainda em maio, quem estiver acompanhando as lives do Ser Qualquer Um vai acompanhar o encontro entre ele e o compositor que compôs uma música sobre ele sem conhecê-lo, e que faz todo sentido depois de tê-lo conhecido. Então, a música é Qualquer Um, de Plínio Oliveira. Isso mesmo. O último livro que o Senhor Qualquer Um leu foi Tirando os Sapatos, de Newton Border. Fantástico. Muito, muito interessante. Não vou dar spoiler, mas super sugiro. Tri, tem a ver com comunicação não violenta, tem a ver com solução de conflitos, tem a ver com respeitar e enxergar o outro assim como ele é, tem a ver com questionamentos das próprias verdades e, na verdade, tem a ver com respeito. Então, Tirando os Sapatos, de Newton Borner. Ele é um rabino. E, por último, um filme. Senhor Qualquer Um, que filme que nós vamos... filme. Divertidamente. Nossa, lindo, lindo. Neurociência pura. Toda e qualquer mudança de hábitos passa pelo cérebro. Não tem jeito. Eu sou cardiologista, estudo o coração, é a sede arquetípica das emoções, mas a sede orgânica das emoções está mais aqui e no intestino, que é o terceiro cérebro, do que no próprio coração. Então, vamos ser francos, divertidamente, uma aula de anatomia, de neurofisiologia, de neurociência, numa linguagem típica do qualquer um, numa linguagem lúdica, uma linguagem acessível, como toda informação tem que ser para qualquer tipo de público, eu acho. É fantástico, como colocar aí, é um filme fantástico, é emocional. Ele é fantástico, né? Gente, é desenho, mas é desenho para todas as idades. Por favor, sugestão, levem suas crianças interiores para assistir desenhos, principalmente esse. Esse é top de linha. Tá, colocaram aí pra gente colocar, escrever, mas depois eu vou colocar quando eu postar a live, aí eu vou colocar as dicas de filme, de música, os links e o livro, tá bom? Tá ótimo. Bom, só posso te agradecer ao Senhor Qualquer Um, foi um prazer. Meu coração também, ó. Que honra, que alegria tê-los aqui. Alegria nossa, muito obrigada pelo convite. Uma grande satisfação mesmo, e estaremos sempre juntos. Sempre que tiver alguma novidade, a gente vai conversando e vai trocando ideias por aqui, tá bom? Oba, obrigada. Um beijo para todo mundo que estava aqui com a gente. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada. Muito obrigado por todos que participaram. E a gente vai terminar da mesma forma que eu terminei com a Flor da outra vez. Então a gente vai fazer uma coisa assim, quer ver? Vamos. Cíntia, irmã! A tia do Qualquer Um, gente. A tia do Qualquer Um tá aqui com a gente. Oi, obrigada. Olha, se for o que ele tá pensando, ele já tá pegando onda. Não, a gente vai terminar com essa daqui, ó. Dá pra ver? Senhor Qualquer Um, muito obrigado, viu, por participar da live e com a sua presença muito bacana, muito motivadora para a gente mudar os nossos velhos hábitos. Muito obrigado. E obrigado, Flor. Tchau, tchau. Obrigada a você.
Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um campo. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um, no fim, terá certeza que a realeza não escolhe. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um, no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um. Não pode mais. Lindo. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite, bom descanso, coração quentinho. Para nós. Tchau, senhor qualquer um. Até a próxima. Até! Tchau, gente. Boa noite.